Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós, São José, rogai por nós. nossos santos anjos da guarda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, nós celebramos a 8ª do Natal de Nosso Senhor, no seu nascimento, e como é domingo, coincide a festa de São João, junto com o domingo, mas Nosso Senhor cede o seu domingo para seu discípulo. No calendário de sempre, calendário católico na sua perfeição, a glória de Deus não opaca dos santos e nem a glória dos santos rouba nada de Deus, porque eles são o que são, graças a Deus nosso Senhor. Então, honrando os santos, nós honramos a Deus também. São João, o apóstolo da caridade, muito desfigurado por blasfemos, não como aquele código maligno chamado Da Vinci, que é o quadro da Última Ceia e atribui a Madalena a figura de São João, porque era o discípulo mais jovem, não? E aí tem muitas histórias por detrás, entre coisas imundas, blasfêmias em todo caso, que não se deve mencionar entre nós, e também um santo desfigurado por causa da sua caridade. Fizeram a caridade de São João se tornar, tentaram, mas não conseguiram, uma coisa sentimental, vazia, barata e, em todo caso, repugnante ao coração de Deus. Caridade de São João é o amor que ele tinha a Nosso Senhor, que não era o maior, porque São Tomás vai comentar que quem amava a Nosso Senhor entre os 12 mais era São Pedro. E este São Pedro era o que mais amava a Nosso Senhor. Mas, em contraposição, São João era o mais amado por Nosso Senhor. Não necessariamente amamos mais a Deus e seremos mais amados por Ele necessariamente. É o que aconteceu entre os 12. Em todo caso, Ele nos amou a todos e deu a sua vida por todos, deu seu Filho por todos, assim que Deus nos ama. Mas nesta balança do coração de Jesus, Nosso Senhor, era São Pedro que o amava mais, mas São João era o mais amado por Nosso Senhor. E primeiro, por causa da sua castidade, era o apóstolo virgem, não só casto. É o único dentre eles que não se casou. Existe uma tradição que vem por via de Orígenes, que diz que as bodas de Caná poderia ter sido o casamento de São João Evangelista. Mas, pelo visto, acabou sem matrimônio, porque ele continuou célibe, virgem, e, em todo caso, é o único entre os demais que não se casaram, propriamente dito. Depois, São João é o apóstolo da verdade, porque o seu amor a Deus não foi só em sentimentos, ele penetra os segredos do Altíssimo. Por isso, é o primeiro capítulo do Evangelho dele, não? No princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. Verdade que os apóstolos todos conheceram essa verdade, mas São João, por amar a Deus, ele penetra nos segredos do Altíssimo pelo amor a Deus, e aí ele conhece como uma águia, por isso é representado por esta ave. Ele tem uma visão do alto, ou seja, da altura de Deus, de todas as coisas que Deus fez e ensinou por amar a Deus. A sua caridade às vezes, poderia ser desagradável, principalmente aos seus discípulos, porque ele morreu velho, não morreu mártir, tentaram o martírio, mas ele ficou mais jovem depois de tentar fritá-lo, literalmente, na Porta Latina, ele saiu mais jovem, sem nenhum problema para viver mais e sofrer mais, porque sofreu, hein? Viu a igreja ser perseguida cruelmente, depois ele teve a dita de estar com Nossa Senhora foi levada ao céu, seu consolo era Maria Santíssima, agora ele ficou sem, e ver realmente os hereges devastarem a vinha de Nosso Senhor. Aí vamos ver a caridade de São João, não era um mimimi, uma coisa sentimental, mas era agressiva, porque a caridade usa a espada da verdade. Pois então, ele sofre muito, mas os seus discípulos, toda vez que o viam, ele dizia: filhinhos meus, amai-vos uns aos outros. E uma vez um discípulo, já cansado de ouvir sempre ele dizer essas palavras, foi dizer: mas
Dom João, né, porque era bispo. Vossa Excelência diz sempre a mesma coisa, e ele foi dizer, mas pois é, isso eu ouvi do meu Senhor, e quem cumpre isso, cumpre toda a lei. E assim era São João. Se via às vezes ele passar a mão numa pombinha, e como a sua visão era muito contemplativa, naquela pombinha ele contemplava as perfeições de Deus, que quem contempla a Deus consegue perceber em todas as coisas criadas por Deus as digitais de Deus. E aí honra a Deus pelas suas obras. São João chegou a esse ponto. Mas não ficava só nisso, que não é pouca coisa. Seu amor a Deus era tal que o fez ser o grande perseguidor de um herege, que é o primeiro, chamado Nicolau. Ontem celebrávamos Santo Estevão, então na lista dos 7 diáconos escolhidos por Deus via dos apóstolos, um deles se chamava Nicolau. Pois então, este é o primeiro herege na história da igreja, que fundou aí um gnosticismo, uma seita maligna com deturpações do evangelho. E São João foi o grande perseguidor deste homem e dos seus. Por quê? Porque o amor a Deus faz perseguir todas as trevas do erro. Tal ponto, conta, se não me falhar a memória, o mesmo Orígenes, que São João estava com São Pedro num banho público e entrou o Nicolau nesse banheiro e São João disse assim, olha, São Pedro, vamos embora daqui. E os dois estavam necessitados de estar ali, hein? O Senhor servia para muitas coisas e os apóstolos vindo de uma jornada cansativa, com as suas bolhas, suores e todo o cansaço. Então, um banho daquele era um alívio. E São Pedro falou, mas por que, São João? Você vê que São Pedro estava mais aflito. Ele falou, não, porque Satanás virá buscar este infeliz e pode ser que nos leve juntos. E aí então São Pedro falou, é verdade, vamos embora, e foram embora. Mas é o apóstolo da caridade. A caridade que ama a Deus de verdade, e a verdade que Deus ensinou. Porque Nosso Senhor diz, quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, esparrama. E São João ouviu isso. Mas ele não anotou só no seu intelecto, ele anotou no seu coração. Por isso a verdade do Evangelho ouvida por São João era amada e por ela ele deu a vida. Mas não morreu, mas deu a vida por ela. E Nosso Senhor quer que São João tenha um destino diferente. Que ele complete a revelação, porque vai ser o último a morrer, e que ele escreva o Apocalipse, que é o grande e misterioso livro que acompanha a história da humanidade até a consumação dos séculos. Mas por que uma missão tão exímia? Porque a alma pura vê a Deus sem mancha, sem miopia, sem astigmatismo. A alma casta, virgem, enxerga a Deus e ouve a Deus sem mitigar o tom da voz de Deus. Quando Deus increpa, ouve uma chamada de atenção de Deus, e quando Deus diz as coisas mansas, ouve com a mansidão de Deus. E São João, nisso, nós vemos em sua grande perfeição. Depois, São João vai aí dedicar a sua vida, não na Ásia, vai assistir às grandes perseguições da igreja e vai morrer com uma idade avançada em anos. Por isso hoje celebra a festa dele na cor branca, porque a morte dele não foi um martírio. Em outra data nós celebramos a tentativa de martírio dele, que é na Porta Latina, mas que não aconteceu a sua morte, não ocorreu a sua morte. E por que celebrá-lo aqui? Porque justamente por amar a Deus, a igreja quer honrar São João, deixando ele perto do presépio. Assim que aquelas grandes almas amantes de Deus estão muito próximas das festas de Nosso Senhor. Nós celebramos São Tomé, por causa da sua fé, que adora a humanidade de Nosso Senhor, no dia 21 de dezembro, a igreja o deixou aí, porque para que quando olhássemos para o presépio, enxergássemos aquele que lhe disse ao ver ressuscitado, meu Senhor e meu Deus. Então a igreja deixa aí antes do Natal, para nos preparar para olhar para aquele menino e enxergar nosso Senhor e nosso Deus na natureza humana. Depois, a igreja deixa Santo Estevão, porque ele é a primícia dos mártires, e morreu perdoando, que é a grande lição que Nosso Senhor deu no Evangelho, e muitas vezes nós não seguimos isso, nem perdoamos em vida e muito menos em morte. Por isso, para mostrar que a caridade de Deus exige perdoar os seus inimigos, Nosso Senhor morreu perdoando, mas quer nascer também já trazendo o seu perdão aos homens. Por isso, Santo Estevão está pegado ao nascimento de Nosso Senhor. E para mostrar que tudo isso tem que ser feito com caridade e verdade, nossa Santa Igreja põe São João para que nós olhemos para o presépio, não com o sentimento de ver uma criança simpática, mas de ver uma criança que é nada mais e nada menos que o nosso Deus e o nosso juiz,
e o amamos, devemos amá-lo e devemos temê-lo também, porque São João andou no caminho do tremor e do temor de Deus. Então, celebrando a festa deste glorioso santo, peçamos a ele esta grande caridade para com Deus, porque se for para com o próximo sem Deus, vira filantropia, aí seremos maçons. Que eles fazem isso com muito esmero para os outros, mas isso não serve para nada, serve para condenação eterna. Cada ato de caridade que o maçom faz por filantropia rouba a glória de Deus porque está adorando o homem pelo homem sem Deus e é um ato maligno, em que ele vai ganhando desméritos para a sua condenação. Agora, se nós amamos o próximo por Deus, apesar de todos os pesares que todo mundo tem, hein? Porque amar os perfeitos seria fácil, mas se fosse tão fácil, nós amaríamos os santos do céu, e nem a isso nós chegamos a fazê-los, hein? Nós não temos queixa contra nenhum santo do céu, e nem por isso nós amamos com o nosso coração sincero. Muito menos aos homens da terra, mas se nós colocamos por Deus, aí nós vamos tapar as grandes mazelas, as grandes faltas, ingratidões, etc., que seguem, porque, bom, nosso Senhor nos mandou perdoar, e São João fez isso. Sua vida foi perdoar os seus inimigos, mas só que não deixou de persegui-los por amor à verdade, mas uma perseguição feita com caridade, por amar a Deus, instruir os que erram e não deixar que o erro devaste a vinha de nosso Senhor. Por isso, o amor a Deus é o grande antídoto nessa crise na igreja contra o mal do modernismo, porque é ódio a Deus. É dizer que Deus, por 2000 anos, ensinou coisas erradas à sua igreja, e que a sua igreja, por 2000 anos, ensinou coisas erradas porque, bom, ouviu a Deus, seria isso, blasfema. Se São João estivesse aqui, ele teria, bom, falado, olha, nem pise naqueles lugares que dizem essas coisas. Pois então, ele na sua epístola dizia que quando víssemos um herege, para nem dizer ave, ou seja, nem saudá-lo. Por quê? Porque não tem parte com o nosso Senhor. Mas, se nós queremos fazer bem à Santa Igreja, então o Espírito de São João é o Espírito adequado, porque tem uns que amam a verdade, mas não têm caridade, e outros têm caridade, e essa caridade é sentimentalismo em definitiva, que faz com que a verdade fique bem oculta, baixo falsas razões, falsas explicações, e não serve para nada, nem para a sua alma e nem para a do próximo. Em realidade, se chama respeito humano. Então, diante dessa crise, nós não é que devemos aí rotular hereges e cismáticos, etc. Isso é um absurdo. Cada um é o que é. Se é um herege, é um herege. Se é um cismático, é um cismático. Mas essas brigas entre tradicionalistas, não entrar nessas bobagens, buscarem que amar a Deus, nosso Senhor, e fazer com que Deus seja amado de verdade. E para isso, fazer o que a igreja sempre fez. Se alguém lhes ensinar algo em nome de qualquer autoridade que não está nem no Evangelho, nem no magistério da igreja, o nome disso é uma falácia. É uma opinião, em todo caso, vai ser, em definitivo, uma estupidez que não serve para a nossa salvação. E precisa vociferar contra o sujeito herege, cismático, inovador? Não precisa. Fala, olha, muito agradecido por suas falsas doutrinas, mas eu quero salvar minha alma e só salvo a minha alma sendo católico. Mas católico não do meu jeito, não do jeito de tal bispo, de tal grupo, de tal pessoa, sendo do jeito que foram os apóstolos. Os apóstolos são as formas de Deus que quem se molda, segundo um apóstolo, no que eles ensinaram e no que eles fizeram, nós seremos prototipos e semelhantes, ou seja, seremos como eles. Isso que é ser católico. Por isso a nossa igreja chama apostólica. E o seu apostólico é de fazer apostolado como os apóstolos. E hoje, de modo específico, fazer como São João. Devemos amar a Deus, hein? Porque esse modernismo que está aí fora é por ódio a Deus. Essa deturpação da liturgia é por ódio a Deus, para não lhe dar um culto devido. Nós sabemos que não é coisa fácil ter um breviário enorme, ter festas que se repetem por 8 dias e agora até a primeira semana de janeiro, várias oitavas. É exatamente muito cansativo, mas quem é servido na liturgia? Deus. Então, para ele, todo cansaço é pouco. Todo tempo é nada mais que minutos para ganhar uma eternidade com ele. Mas o modernismo disse, não, nós temos que curtir nossa vida e passaram a foice no altar de Deus e ficou uma missa que dura, que não é missa, que dura com muita sorte, meia hora, sem nada de oitava, sem a comemoração dos santos, todas deixadas de lado. Mas então, o amor a Deus, que vem de São João, imitando-o, fará com que nós guardemos a nossa fé, fazendo as coisas que eles sempre fizeram, mas amando a Deus e para conquistar a Deus. Esse deve ser o fim da prática católica. Agora, por amor a Deus também, se afastar do mal. Porque no que adianta estar querendo amar a Deus, mas vivendo no lugar que Deus é realmente perseguido, que Deus não tem lugar.
em que Deus é realmente maltratado. Isso não falo só do modernismo, mas falo das ocasiões de pecar também no sentido moral, porque isso daí também nos afasta de Deus, e à medida que vamos buscando o pecado, nós vamos realmente nos afastando de Deus. E São João, na sua vida casta, se afastou de todos os perigos, não só contra a castidade, mas contra as virtudes teologais também. Por isso, mesmo confirmado em graça, que não podia pecar, mas São João nem se aproximava daqueles hereges empedernidos, porque eles não queriam conhecer a verdade, e quem não quer conhecer a verdade, não resta mais do que ficar longe deles e rezar por eles. Então não gastemos nossa alma no mau combate, num péssimo combate que leva à ruína, mas um bom combate é amar a Deus, de verdade. E esse amor a Deus é pessoal, é nossa alma e nosso Senhor. Precisamos fazer declarações e ficar dizendo para todos que amamos a Deus. Não precisa. Deus conhece a sinceridade dos nossos afetos nobres. E depois fazer com que a verdade de Deus seja verdadeiramente aderida por nós. Cada um deve se converter a si com a graça de Deus. E a partir disso, isso se dilata e se difunde. O amor de Deus que São João teve repercutiu até o presente, porque se nós somos católicos é graças ao apostolado deles, dos apóstolos. Então, o amor de Deus é o grande apostolado. Não precisamos fazer muitas coisas ou falar muitas coisas, é só manter a verdade ensinada, aderir a ela com todo o coração e viver em coerência com o Evangelho, e aí nós temos o amor de Deus sincero em nossas almas. Então, peçamos esse espírito, porque esse espírito realmente é um espírito sólido, um espírito que vence o demônio. São João é o grande exorcista, de tal modo que quando há um possesso por Satanás, se lê o primeiro capítulo de São João, se coloca ali vários evangelhos, não, mas o de São João é o grande exorcismo que faz o diabo realmente gritar até pelos chifres. Por quê? Porque a verdade da contemplação de uma alma que é amor a Deus não pode deixar o demônio tranquilo. E é esta a disposição de alma que nós precisamos para exorcizar o modernismo, para exorcizar o liberalismo também que está aí querendo possuir nossas almas e nos arrastar para o fogo do inferno. Que Deus nos livre, que o amor de Deus nos preserve desta desgraça e que o amor à verdade conhecida nos faça abraçar o Deus que nós estamos servindo e abraçar com as consequências necessárias que leva a quê? A cruz, em definitiva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.